Bom, então vamos começar. Agora já é as 3h05. Então, primeiramente, boa tarde a todos e a todas, sejam muito bem-vindos. E parabéns, primeiramente, parabéns a todos que foram aprovados para essa fase de aceleração do projeto PMS Go Green. Eu sei que alguns já nos acompanham aqui desde os primeiros webinars de sensibilização do ano passado, mas alguns estão chegando agora, então eu queria dar boas-vindas a todos. E falar um pouquinho sobre o que é o projeto, né, para aqueles que ainda não conhecem as atividades do projeto. O PMS Go Green, ele é um projeto com foco na aceleração de cadeias da indústria química e da indústria automobilística. É um projeto que está sendo implementado aqui no Brasil pela Câmara de Comércio Brasil-Alemanha em parceria com a Fundação Ecomais, via projeto Dual Invest Verde, financiado pela União Europeia. Então, a gente já tem feito aqui algumas atividades que eu vou repassar aqui com vocês, mas eu queria antes falar um pouquinho da agenda de hoje. Então, hoje a gente vai dar um contexto aqui do projeto e a gente vai entrar na agenda da aceleração. Vou falar um pouquinho sobre a autodeclaração, que é uma das contrapartidas dessa aceleração. Vamos fazer também um onboarding aqui do Miro, que vai ser a ferramenta que vamos utilizar ao longo dessa semana de aceleração. E aí a gente entra aqui no conteúdo programático. Então, o conteúdo hoje vai ser muito focado no diagnóstico do problema e resultados esperados. A gente vai passar um pouquinho sobre o DNA do perfil inovador, como fazer a gestão de ideias, né, quais são as metodologias utilizadas para realizar o diagnóstico. Então, desde o brainstorm, o diagrama de Ishikawa, os 5 porquês, a árvore de problemas, metas smarts. E depois a gente vai entrar aqui numa fase mais prática, então a gente quer trazer uns exercícios mais práticos para vocês também. E a gente finaliza então com os próximos passos de como que vai ser o restante da semana. Dando aqui um contexto rápido, então, do porquê desse projeto, né? Por que PMS? A gente sabe que as PMEs elas desempenham um papel fundamental na economia brasileira, são mais de 13 milhões de PMEs no Brasil e que juntas têm um impacto econômico relevante. Então, as PMEs hoje elas representam 30% do produto interno bruto nacional, correspondem a mais de 54% dos empregos formais e tem uma diversidade de setores e atividades econômicas que são abrangidas aqui pela atuação das PMEs. Então, a gente sabe que essas empresas elas têm um grande potencial de contribuir com a transição para um futuro mais sustentável, por meio aqui de inovação, seja de produtos, processos. Então, o programa ele visa capacitar essas empresas para que elas possam oferecer soluções mais ecológicas e que atendam essas exigências, então, de sustentabilidade no mercado interno e no mercado externo. O projeto contou com algumas fases, então, antes da gente iniciar a fase de sensibilização, a gente realizou um estudo identificando os principais temas, tanto para o setor químico quanto para o setor automotivo. A gente tem esses 2 estudos publicados pelo site da Fundação Ecomais. Caso vocês ainda não tenham tido acesso ao estudo, a gente pode compartilhar com vocês também. E a gente seguiu para uma fase de sensibilização dessas PMEs. Então, aqui a gente desenvolveu uma trilha de webinars que focou aqui em explorar o conceito e importância de ESG e da economia verde, quais são as principais oportunidades e casos práticos, como acessar financiamento, incentivos e subsídios. Depois a gente seguiu para a fase de capacitação. Então, aqui a gente teve uma trilha de workshops práticos que a gente abordou diversos temas, dentre eles os indicadores e relatórios de sustentabilidade, como desenvolver projetos de sustentabilidade, as principais regulamentações e normas e certificações do mercado europeu, como aplicar a inteligência artificial à produtividade e economia de recursos, e novamente como acessar incentivos e financiamentos para projetos voltados aqui à economia verde. A gente tem mais algumas ações previstas aqui no sentido de capacitação. Então, estamos fechando aqui as datas que devem acontecer em novembro. Então, workshop sobre a ISO 14004, que é uma norma internacional que oferece diretrizes gerais para o estabelecimento e implementação de manutenção de melhorias no sistema de gestão ambiental. Também vamos oferecer um workshop sobre indicadores ambientais para o ambiente administrativo. Então, a gente sabe que o ambiente administrativo é onde passa grande parte, né? As pessoas passam grande parte do seu dia, então existem inúmeras oportunidades aqui
para adotar posturas mais conscientes referente ao uso de recursos, mudanças de hábitos, implementação de novas tecnologias. E a gente também quer fazer um workshop sobre incentivos e subsídios voltados para pequenas empresas, porque a gente sabe que esse é um tema super relevante para vocês. Então, falando das fases do PMS, a gente já passou por aquela fase do diagnóstico, da sensibilização, da capacitação, e a gente começa agora a fase de aceleração. Mas também ao longo de todo o projeto, a gente tem realizado alguns encontros virtuais e presenciais para conectar essas PMEs aqui a players, a grandes players do setor, a líderes da cadeia. E no final a gente deve finalizar aqui com a consolidação, então, dos principais indicadores alcançados, né, os projetos de destaques que devem sair daqui ao final dessa aceleração. E aí, entrando então mais detalhadamente na aceleração, né? Como que vai ser essa semana de aceleração? A gente vai oferecer toda essa trilha de aceleração no formato online, então, a partir de workshops, ao longo desses 5 dias. Então, os participantes vão ter acesso aqui a conteúdos e especialistas durante os workshops, materiais de apoio que vamos disponibilizar também por e-mail. E todo o conteúdo programático da imersão ele vai ser distribuído então em 5 módulos contínuos. No primeiro dia, então hoje a gente vai explorar um pouco mais sobre qual é o desafio a ser resolvido, quais são as suas causas e ao final a ideia é que a gente tenha clareza do problema, identificar, né, os principais resultados esperados, com metas mensuráveis e indicadores de sucesso que guiarão aqui todo o processo de desenvolvimento. O segundo dia, ele vai ser mais focado no problema. Então, depois que a gente já tiver o problema definido, é hora da gente usar aqui a nossa criatividade para gerar, então, um leque de hipóteses de solução, explorando quais são as possibilidades, metodologias, práticas, então, que a gente consegue aplicar aqui para aprimorar essas ideias com base no seu potencial de viabilidade e impacto. No terceiro dia, a gente já vai olhar mais para a priorização dessas ideias, então a gente vai criar aqui um business case a partir da metodologia do SBMC, que é o Sustainable Business Model Canvas. Então a gente vai identificar os aspectos mais importantes do seu projeto para então conseguir tirar a ideia aqui do papel. Já no quarto dia, vai ser mais dedicado, então, ao produto mínimo viável, onde você vai aprender a identificar e a testar a ideia de maneira ágil, com o menor custo possível, coletando aqui feedbacks para validar e aprimorar a solução. Por fim, a gente finaliza, então, na construção de um plano de trabalho mais detalhado, definindo quais são as principais atividades, os cronogramas e responsabilidades para a implementação do projeto. Na semana seguinte, a gente deve então disponibilizar para vocês uma agenda com alguns horários para que a gente consiga agendar a apresentação desses projetos, né? Seja ele as ideias mais estruturadas desses projetos ou esses projetos finalizados. Então, aqui os participantes eles vão apresentar as ideias para uma banca avaliadora e essa banca ela vai ser composta, então, por representantes das instituições organizadoras, então, tanto a Câmara quanto a Fundação e outros convidados que a gente vai trazer também. E aí, os 5 melhores projetos serão contemplados, então, com os benefícios indicados no regulamento. E quais são esses benefícios, né? As empresas selecionadas elas terão oportunidade aqui. E aqui falando dos benefícios que todos vão ter ao longo dessa aceleração. Então, serão 5 dias de imersão orientados aos objetivos do programa. Então, aqui a ideia é tangibilizar a sua ideia de projeto e estruturá-lo. Um assessment para aprimorar o projeto, com orientações para a captação de recursos, mentorias exclusivas com especialistas do mercado, de acordo com a sua frente temática escolhida ali no início. A oportunidade de conexão com grandes empresas, seja por meio aqui de eventos online ou físicos, com ações realizadas aqui no âmbito do PMS Go Green. Visibilidade, então, caso tenha interesse, por meio da vitrine digital que eu comentei que a gente vai fazer no final do programa. E também temos um fast track para a participação do Prêmio da Indústria Alemã na categoria de pequenas e médias empresas. E o ingresso VIP de um representante da empresa para participação no Congresso Brasil-Alemanha de Inovação e Sustentabilidade, o SEBAIS, que acontece agora em novembro.
Já para 5 top ideias, então, que são os projetos mais bem avaliados, a gente está oferecendo 1 ano de associação gratuita. Esse benefício ele vai ser apenas para o projeto mais bem avaliado entre os top 5. Para os outros, né, para todos os outros, a gente oferece aqui uma apresentação do projeto no Congresso Brasil-Alemanha de Inovação, participação no evento de gala na Noite da Indústria Alemã e divulgação do projeto nos nossos canais, então, tanto no Brasil Alemanha News quanto nas nossas redes sociais. Aqui são os critérios que a gente vai utilizar, então, para orientar a seleção das top 5 melhores ideias dos projetos acelerados. Então, um dos critérios é o impacto socioambiental. Então, qual que é o impacto que esse projeto ele gera? Qual é o impacto ambiental do projeto? De que forma esse impacto ele influencia e de forma positiva o contexto da empresa? A viabilidade técnica e financeira. Então, qual a capacidade de execução do projeto? O projeto ele é financeiramente viável? O ineditismo da ideia, então, quão inédito e inovador é o projeto em relação a outros projetos apresentados aqui. A replicabilidade, então, o quão replicável é o projeto em relação aos outros projetos apresentados. Clareza e estruturação da apresentação, então, a organização, a objetividade, o impacto da apresentação final na semana que vem. Falando um pouquinho de timeline das atividades. Então, hoje a gente, como eu comentei, a gente começa com o diagnóstico do problema e resultados esperados. Amanhã a gente segue para a ideação e priorização das ideias. Na quarta-feira, então, a gente vai fazer a estruturação da ideia. Na quinta, a prototipagem e teste. E na sexta, a gente entra, então, com o plano de ação. Na semana que vem, teremos, então, as apresentações do projeto entre os dias 21 e 23, e a entrega da autodeclaração e do encerramento da aceleração, ela acontece no dia 24. A divulgação dos projetos, né, mais bem avaliados, ele vai acontecer no dia 27, até o final do dia 27, e a participação dos 5 selecionados no CEBAIS acontece no dia 7 do mês 11, então no dia 7 de novembro. A gente vai passar um pouquinho agora sobre a autodeclaração, que é a contrapartida dessa aceleração. Então, a autodeclaração eu vou deixar aqui para vocês, e eu devo enviar também por e-mail, os links para que vocês possam preencher a autodeclaração. A gente, nesse momento, está encaminhando para vocês via Forms, considerando que é a maneira mais prática para que todos possam preencher, mas eu vou compartilhar aqui para vocês também, para a gente olhar junto, como que é essa autodeclaração em PDF, como que a gente compartilha com o All Invest Verde, né, que é o financiador do projeto. Então, as autodeclarações, elas são uma contrapartida do projeto. Para esse projeto ele ser um projeto sem custos, né, para os participantes, por ser um projeto financiado pela União Europeia, a gente precisa, como contrapartida, identificar aqui os principais indicadores alcançados, né, pelos projetos, os principais impactos gerados. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, eu vou pedir para vocês me sinalizarem quando ela estiver aparecendo a autodeclaração, e a gente passa mais detalhadamente. E fiquem à vontade também, caso tenham dúvidas em relação, né, a todas as informações que eu estou mostrando aqui, ou quanto à autodeclaração, como deve ser preenchida, podem mandar aqui pelo chat também. Então, esse aqui é o modelo de autodeclaração que a gente vai encaminhar para vocês. Esse daqui é um modelo já preenchido com uma PME fictícia, no caso aqui representado pela HK São Paulo. Então, são dados simples, como o nome da PME, o nome do participante aqui da aceleração, dados de identificação fiscal da PME, e-mail e, né, contato, caso seja necessário validar alguma informação. Outras informações que precisamos captar aqui é descrição do serviço, então oferta de valor, características e benefícios. Aqui pensando no projeto já estruturado, então, para quem que esse projeto se destina, qual que é o público-alvo, qual que é o setor econômico que está sendo visado aqui, o tamanho da empresa, se é um projeto que está sendo implementado só aqui no Brasil, se ele tem um foco, né, para a União Europeia, se tem um país específico. Então, aqui a gente detalha um pouco mais para quem se destina ao projeto, qual que é o público-alvo desse projeto ou dessa ideia.
Aqui a gente vai mencionar também as principais atividades, né? Se é um projeto, por exemplo, um exemplo, né? Uma solução voltada para melhoramento de equipamentos. Então, quais são os equipamentos utilizados? Se são máquinas que estão sujeitas a financiamento. Aqui a gente vai detalhar um pouquinho mais. E caso esse projeto eles tenha uma avaliação financeira, né? Ou uma busca por investimento a fundo perdido, qual foi essa avaliação? Quais índices foram utilizados para obter esse resultado. Então, é uma autodeclaração super simples também. A outra autodeclaração que a gente tem solicitado é um objetivo mais geral. Aqui a gente quer entender o impacto do projeto como um todo. Então, de todos os workshops que a gente vem realizando e com essa semana de aceleração, quais boas práticas a PME conseguiu, né, agregar e aplicar ao longo da participação. Então, seja que na poupança do uso de recurso, redução do uso da energia elétrica, redução do uso de materiais, ou redução aqui na concentração de poluentes dentro da operação, ou redução do uso de água. Então, aqui são alguns exemplos de redução, né, ou uma boa prática que a participação no projeto gerou. A gente também pode avaliar aqui se a boa prática ela gerou um serviço ou a melhoria num processo existente, se houve algum investimento em maquinário, ou se o maquinário se tornou mais eficiente, se houve mudanças ou investimento na infraestrutura da empresa. Identificar também quais são as principais práticas de economia que a PME ela aplicou, em quais áreas essas práticas foram aplicadas. Então, por exemplo, aqui na redução de uso de recursos, seja em compras, em produção, na logística. Então, a gente quer mapear aqui quais foram os principais impactos do projeto. Vou voltar aqui com a minha tela agora para a apresentação. Acho que entrou em modo apresentação já para vocês. Entrou, Indy, tudo certo. Pronto. Perfeito. Então, eu vou deixar aqui rapidamente o QR Code para vocês, caso vocês queiram analisar um pouquinho do Forms, mas é basicamente aquele PDF que eu mostrei para vocês, e a gente também vai encaminhar ele por e-mail. E durante toda essa semana de aceleração, a gente vai utilizar algumas ferramentas, dentre elas vai ser o Miro. Então, a gente vai disponibilizar para vocês acesso ao Miro, que vai ter alguns templates que a gente vai utilizar em cada dia da aceleração. Então, Fê, eu não sei se a gente já consegue compartilhar aqui com eles. A gente acabou de mandar por e-mail para eles, então acredito que se não receberam, já tá para chegar nas respectivas caixas, nos e-mails que eles cadastraram na fase de inscrição mesmo. Perfeito. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do Miro, como que é a plataforma e como que a gente estruturou essa semana para vocês. E eu quero que vocês também deixem as dúvidas de vocês, ou deixem aqui no comentário, caso vocês já tenham utilizado o Miro, se vocês conhecem a ferramenta. Deixa eu ver se... Acho que não... Agora foi. Minha tela aparece para vocês? Sim. Perfeito. Então, a ideia aqui é que cada PME tem o seu ambiente no Miro, e aí cada PME, então, vai poder preencher aqui com os seus dados, o nome da empresa, quais são os nomes dos participantes, as expectativas com a participação na imersão. E cada dia a gente vai ter, então,
um template, né, um modelo que a gente vai utilizar para preencher. E aí, a partir disso, a gente vai estruturar ali no final a gente vai ter, então, uma visão do modelo de negócios, ou da ideia mais estruturada. Então, desde o brainstorming, a gente vai passar pelo brainstorming, pelos 5 porquês, a árvore de problemas, metodologia SMART, o Business Model Canvas, o planejamento do teste da solução e a matriz de priorização, bem como o cronograma das atividades. Eu vou pedir só para vocês sinalizarem aqui no chat se vocês já receberam o link, se vocês estão tendo alguma dificuldade com o acesso à plataforma também. Se vocês puderem dar uma checada no spam também, porque às vezes pode ser como a gente mandou em massa, que às vezes alguns e-mails eles podem ter ido para o spam. Se alguém não tiver recebido, é só avisar aqui no nosso chat, colocar o nome da PME, que aí a gente encaminha por aqui individualmente. Mas estou vendo aqui então no chat que todo mundo recebeu. Maravilha. Perfeito. Eu vou pedir para vocês, então, tentarem logar no link, se vocês conseguem acessar de forma tranquila, se vocês conseguem acessar essa área de vocês, porque a ideia é que a gente faça também, que a gente consiga, eu mostre para vocês como preencher aqui alguns campos e entender se todos estão conseguindo de maneira fácil. Mas enquanto o pessoal vai acessando aqui, eu vou mostrando para vocês. O Miro ele é super tranquilo de mexer. Eu não sei se vocês já conhecem o Canva. Ele lembra muito o Canva. As ferramentas elas são bem didáticas. Então, a gente vai usar poucas coisas aqui dentro da plataforma. A gente vai utilizar mais o bloquinho de notas, a ferramenta para escrever, para grifar. Então, aqui a gente coloca o nome da empresa, o participante e as expectativas com a participação na imersão. Eu vou voltar agora para a apresentação e depois a gente retorna ao final, então, para o Miro. Tô vendo aqui que vocês conseguiram acessar. Perfeito. Só para te avisar, eu estou encaminhando aqui só para o José e para o Marco, que eles não receberam, mas aí, José eu já encaminhei e Marco estou encaminhando agora também. Combinado, Fê. Então, agora entrando um pouquinho no conteúdo de hoje. Vamos aí, agora foi. Então, a ideia de hoje é a gente entrar no diagnóstico do problema e olhar um pouquinho para quais resultados a gente espera a partir desse diagnóstico, né? Mas antes, dando um passinho atrás, é interessante falar sobre o DNA do inovador, né? Então, quando a gente está olhando aqui para a formulação de novas soluções, olhando para novos projetos, a gente sempre trabalha muito com a questão da inovação. Então, a geração de novas ideias para sanar ou criar soluções para problemas existentes. Então,
O conceito do DNA inovador, ele descreve aqui 5 habilidades fundamentais que diferenciam inovadores e empreendedores criativos e mostram como a capacidade de inovar ela não é um talento nato, né, mas um conjunto de habilidades que elas podem ser aprendidas e cultivadas. Então, os inovadores, eles têm um comportamento, né, eles têm algumas ações que definem esse perfil. Um deles é o de associar. Então, quando a gente olha para a conexão de ideias, então, o inovador é muito comum que ele veja o problema e ele faça a conexão aqui com ideias ou conhecimentos aparentemente não relacionados para outras pessoas. Então, um exemplo disso é a sustentabilidade mais normas de exportação. Eu tenho um produto sustentável, mas eu quero entrar em um novo mercado. Então, para isso, é necessário aqui que eu atenda normas de exportação. Pode parecer algo tão simples, mas para muitos não é essa associação. Questionar, ser uma pessoa questionadora, desafiar o status quo. Então, o inovador, ele costuma buscar por soluções novas e melhores. Então, seja porque ele quer atender uma demanda, ele quer suprir uma dor. E aqui um exemplo é atender uma demanda de um mercado por falta de certificações, ou ele vai deixar de atender o mercado por falta dessas certificações. Então, é muito comum que o inovador ele faça muitas perguntas, né? Que ele questione, como aquela criança, quando a gente está falando as coisas para ela, fala, mas por quê? Por que disso? Por que não disso? Então, o inovador ele tem esse perfil de questionar. E ele é muito observador, então ele aprende com detalhes, então ele tem um olhar mais analítico, ele identifica necessidades que normalmente não são atendidas ou padrões e oportunidades que outros podem não enxergar. Então, um exemplo seria que concorrentes que adaptam rótulos e ganham espaço no mercado europeu. Então, pode ser que seja uma visão que não está tão clara para pessoas que não fazem parte do ciclo de inovação, mas o inovador ele tem, né, essa tendência, essa visão, ele consegue observar esses gaps, então, e atender, suprir essas necessidades. E ele experimenta, então ele testa hipóteses, protótipos e conceitos, aprendendo rapidamente com erros e acertos para aprimorar soluções e validar hipóteses aqui. Então, quando a gente tem uma ideia, a gente para saber se essa ideia ela é aplicável, se ela é tangível, é necessário que a gente faça então testes que sejam rápidos e com custos baixos. Então, um exemplo seria um protótipo de embalagem aqui para atender uma demanda do mercado europeu, porque a gente sabe que saindo, né, do nosso país de origem, a gente tem algumas diferenças, tanto políticas, quanto normas, regulamentações que precisam ser atendidas. Um outro ponto muito forte no inovador é o network. Então, o inovador ele busca trocas externas. Então, aqui ele sai um pouquinho da bolha dele, ele busca novos insights e inspirações para expandir um pouco o horizonte de inovação. Então, seja buscando conexões, né, com outras startups, seja buscando conexões com hubs de inovação ou empresas do mercado-alvo. Mas com toda essa inovação, é necessário fazer a gestão de ideias. Então, não é possível ter a inovação sem fazer a gestão dessas ideias. E é necessário ter um processo sistemático para estruturar essas ideias geradas. Então, seja a captura, a avaliação, a seleção, o desenvolvimento e a implementação das ideias dentro da organização ou projeto. Então, diferente da criatividade individual, que ela costuma ser espontânea, a gestão das ideias ela cria um mecanismo organizacional para transformar então o potencial criativo das empresas em resultados mais concretos. Aqui a essência é um subsistema de gestão da inovação. Então aqui ele vai servir como ponte de geração de insights e a implementação de soluções, produtos ou processos. E os objetivos disso é canalizar então a criatividade coletiva e o fluxo organizacional da empresa, garantir que boas ideias elas não se percam e que elas são registradas e avaliadas. E então aqui a gente tem a possibilidade de selecionar propostas com maior alinhamento estratégico com a empresa, que tenham viabilidade técnica, o impacto econômico, aderência à regulamentação e à sustentabilidade. Reduzir também os riscos de inovação, já que as ideias elas precisam passar por um filtro antes de serem implementadas, para entender de fato a viabilidade delas. E estimular a cultura de participação dos colaboradores da empresa, então valorizando aqui a contribuição de diferentes áreas e perfis.
Além disso, a gestão de ideias, ela oferece e permite, então, a implementação de técnicas como o brainstorming, que a gente vai aplicar aqui mais para frente, hackathons, participação em desafios de inovação aberta, permite também a sugestão espontânea de colaboradores. E aqui o foco é que tenha realmente divergência criativa, não há julgamentos nessa fase de geração de ideias, e aí a gente segue para o registro e a categorização dessas ideias. Então, essas ideias, além de elas serem, né, geradas, elas precisam ser armazenadas. E elas precisam ser armazenadas em sistemas adequados. Então, sejam em plataformas digitais ou murais, como o Miro é um exemplo, né, banco de dados. Então, nessa etapa, surgem alguns mecanismos, né, de classificação por área ou tipo de problema ou impacto. E aí a gente vai para a avaliação dessas ideias. Então, são aplicados aqui alguns critérios, sejam de custo, impacto dessa ideia, o tempo para a aplicação dela, relevância estratégica para a corporação. E aqui temos algumas ferramentas que são mais comuns na aplicação. Então, desde a matriz de priorização, que a gente vai ver aqui, a análise multicritério, comitês de avaliação de ideias, e aí a gente segue para a fase de desenvolvimento da ideia. Então, não basta somente ter a ideia, precisamos desenvolvê-la. Então, aqui a gente passa pela fase onde as ideias elas são selecionadas, elas passam pela fase de prototipagem, design thinking ou pilotos controlados. E aqui o objetivo é transformar essa ideia que ela, no primeiro momento, ela é abstrata, então é algo em algo mais testável, algo mais tangível. E por fim, a gente segue para a implementação e acompanhamento, que é onde a ideia ela é validada e implementada em grande escala. Então, aqui inclui já a gestão de indicadores, KPIs, para medir os resultados e retroalimentar o processo aqui de inovação. E para essa gestão de ideias, a gente tem alguns modelos e abordagens. Então, um deles é o funil de inovação, que é um modelo mais clássico, em que muitas delas entram e passam por um filtro sucessivo, até que elas restem apenas aquelas com maior valor e maior impacto para a corporação. A gestão aberta de ideias, que é quando a organização ela busca insights fora dos seus muros, então é quando a corporação ela passa a olhar para além, né, dos seus colaboradores, para os seus clientes, para os seus fornecedores, para potenciais parceiros, sejam elas startups, outras empresas e universidades. E a utilização, como já foi citado, de plataformas digitais de ideação. Então, aqui são softwares que permitem, então, o engajamento contínuo dos colaboradores para o envio e votação de ideias. E qual que é o resultado disso, né? Por que que isso é tão importante? A gestão de ideias, ela permite, então, a criação de um pipeline contínuo da inovação e evita a estagnação da empresa. Ela impede que boas propostas elas sejam esquecidas por falta de registro, ela permite equilibrar a criatividade e a eficiência, promove também um ambiente mais inclusivo, onde os colaboradores eles se sentem parte da inovação e aumenta aqui a taxa de sucesso dos projetos, já que as decisões elas não são tomadas com base são tomadas com base em critérios mais claros e mais estruturados. Então, dando um exemplo prático aqui, olhando para o foco da aceleração, um exemplo fictício de exportações, por exemplo, que foram rejeitadas pela União Europeia. Então, a gente teve aqui uma geração, então um grupo ele levanta as hipóteses do porquê que essas exportações elas foram rejeitadas, podendo ser aqui uma rotulagem inadequada, uma falta de uma certificação ou por uma questão logística. Existe o registro dessas ideias, então num mural digital que pode ser o Miro ou o Jamboard, ele organiza todas essas ideias de formas mais estruturadas e mais visuais, e aí existe uma avaliação dessas ideias. Então, aqui pode ser estruturado, por exemplo, um comitê para decidir e priorizar as ideias com maior impacto, com menor custo, e a gente vai para a fase de desenvolvimento, que é onde a equipe ela cria uma versão inicial do checklist com apoio de especialistas em normas da União Europeia. Então, como o foco aqui desse exemplo é exportações rejeitadas, então aqui é criado um comitê, uma equipe avaliadora com esse foco específico. E aí a gente segue para a implementação. Então, aqui é feito um checklist, onde é testado em 3 exportações piloto, com redução imediata de não conformidades. Então, é uma das formas de você testar
nesse exemplo fictício, a exportação que anteriormente foi rejeitada. Então, a partir dessa mudança, né, de rotulagem, de adequação às certificações, melhora na logística, há uma maneira aqui de você fazer um teste dessas mudanças e entender se de fato foram atendidos aqui todos os problemas, se todos os problemas eles foram sanados. E aí a gente entra nas metodologias de diagnóstico. Então, a gente viu aqui como ser, né, quais são as características do perfil do inovador, como fazer a gestão das ideias geradas por este perfil e como que a gente aplica, então, né, quais são as metodologias de diagnóstico que a gente pode entender, de fato, qual que é o problema que eu quero atacar, quais ideias eu posso gerar para atacar esse problema e como estruturar essas ideias para que elas sejam viáveis. Como eu citei, a gente pode utilizar o brainstorming. Para quem não conhece, o brainstorming ele é uma chuva de ideias, então é uma técnica que é muito utilizada na geração coletiva e estruturada de ideias, tendo como principal propósito a aplicação do espaço de solução e mitigação do viés de ancoragem. O que é um viés de ancoragem? É a propensão em fixar a atenção nas sugestões iniciais. Então, a gente tem aquele primeiro momento onde a gente tem muitas ideias e a gente acaba ficando focado só naquelas ideias iniciais, naquelas sugestões iniciais. Então, o brainstorm ele vem aqui para tirar esse viés de ancoragem. E como que ele é feito, né? É uma rodada intensiva de sugestões em grupo. Então, as sessões elas costumam ter uma duração aí de 60 a 120 minutos, isso dá mais ou menos 2 horas. É um ciclo convencionalmente dividido em 2 fases. Então, você tem a fase de divergência, onde a geração de ideias ela é feita de maneira espontânea, e aí você tem a convergência, onde é feito a seleção e o refinamento das ideias geradas inicialmente. E aí, detalhando mais essa fase, então você tem ali a preparação, que é a definição do objetivo central da sessão, então onde você pega um problema a ser solucionado. Olhando aqui para a nossa atuação hoje, pensando na aceleração, então a gente tem alguns problemas que a gente gostaria de atacar. Então, eu quero adequar o meu negócio para o mercado europeu, ou eu tenho um processo, uma solução que eu quero adequar para normas de sustentabilidade. Então, esse aqui pode ser um problema a ser solucionado, porque como que eu faço isso, né? Então, aqui a gente vai ter a divergência, que é a geração de ideia. Então, aqui a gente tem a produção individualizada de ideias, que elas vão ser registradas, e depois a gente faz o agrupamento dessas ideias geradas. Então, elas são submetidas àquele processo de clusterização por afinidade, visando a identificação de temas padrões emergentes. Aqui a gente pode aplicar a técnica do Jiro Kawakita, que é o diagrama de afinidade. E a gente segue para a convergência inicial, que é onde a gente faz a priorização, então, dessas ideias. É feita, então, a eleição dos grupos ou ideias mais pertinentes para o aprofundamento, onde a gente vai ter uma votação por pontos, geralmente atribuindo de 3 a 5 pontos por participante, e posteriormente a gente segue para a fase final, que é onde a gente compreende a seleção das ideias priorizadas e quais tornarão, então, um insumo para as próximas etapas de análise. Tendo então aqui as ideias priorizadas, eu posso pegar essas ideias e seguir para o diagrama de Ishikawa. O diagrama de Ishikawa ele nada mais é do que uma ferramenta gráfica para a gestão da qualidade de resolução de problemas. Então aqui o seu principal propósito é organizar e estruturar as causas potenciais de um determinado problema, que aqui a gente coloca como efeito, fornecendo então uma visão mais sistêmica do processo em análise. A estrutura do diagrama ela é baseada em categorias principais, dispostas como uma espinha, então elas se conectam com um problema central. Então, o problema mais difundido, o modelo mais difundido é o 6M, que é o de máquina, método, material, mão de obra, medição e meio ambiente, como a gente está vendo aqui na tela. Ele realmente parece uma espinha de peixe, né? O problema ele fica ali na cabeça do peixe e as espinhas são os outros problemas que a gente vai desmembrando. Então, aqui o contexto, o foco é a gente definir qual que é o problema a ser analisado e ver a qual indicador ele está vinculado. Então, a gente tem a seleção das categorias, então, as categorias de causa mais adequadas ao contexto do processo, seja de 6M para produção ou 8P, que é para serviços de marketing ou customização.
a gente faz o levantamento das causas desse problema. Então, aqui são registradas as causas primárias ligadas diretamente às categorias, as secundárias e terciárias, seguindo uma lógica de aprofundamento. Então, aqui a gente recomenda que esse levantamento ele seja alimentado pela fase de divergência do brainstorm, então, onde a gente já fez, tem uma ampla geração de ideias e perspectivas, o registro das evidências, que para cada causa identificada, então é necessário ter o registro de evidências que sustentam aqui, seja desde dados quantitativos, observações, relatos de campo e documentos, conferindo então rigor ao diagrama. E no final a gente tem a sinalização e teste. Então, as causas que apresentam como hipóteses críticas, elas devem ser claramente sinalizadas no diagrama para posteriormente elas serem testadas e validadas, utilizando outros métodos de aprofundamento causal, como o método dos 5 porquês, que a gente vai ver a seguir. Como que é aplicado, nesse caso, o método de 5 porquês? Então, agora que a gente já tem um problema definido, que a gente já sabe que a gente quer atacar, a gente consegue aplicar a técnica, que é uma técnica de análise causal. Então, é uma técnica que foi desenvolvida por Taiichi Ohno em 1988 e ela é fundamental aqui no sistema Toyota de produção. Então, é um mecanismo sequencial de indagação. Então, lembra daquele exemplo da criança que ela está sempre se questionando do porquê, o porquê disso, o porquê daquilo? Então, aqui a gente tem um problema e a gente começa a questionar o porquê desse problema. E até que a gente chegue à causa raiz desse problema. Ele é falado de 5 porquês, mas não necessariamente a gente vai se questionar apenas 5 vezes. Muitas vezes é necessário que a gente se questione muito mais. Seguindo aqui no processo, quando a gente chega então na raiz do problema, né, a causa raiz, a gente segue para as metas SMARTs. Aqui a gente quer conectar então um diagnóstico do problema ao planejamento de ações para atacar esse problema. Então, a gente vai transformar as intenções em estratégicas em resultados tangíveis. E aí as metas SMARTs, elas vêm, então, cada letrinha do SMART, ela significa algo. O S é o de específico, o M de mensurável, o A de atingível, R de relevante, o T de temporal. E aqui a gente consegue, então, estabelecer metas claras, atingíveis e estratégicas, que são a forma mais eficaz, então, da gente criar marcos e métricas aqui mais concretas. Então, em vez de uma meta genérica, como aumentar as vendas, uma meta SMART, ela pode ser exemplificada aqui como aumentar em 6% as vendas anuais de painéis solares no mês de fevereiro na Alemanha. Então, aqui eu pego uma meta ampla, e aí eu especifico ela. E aqui eu também posso especificar quando que eu quero atingir ela. Então, eu dou um prazo para ela ser atingida. E aí, a gente pode, explorando cada letrinha, o S aqui de específico, então, as metas elas são muito amplas e elas costumam ser muito vagas. Então, fica muito fácil perder as metas de vistas. Então, a ideia do ser específico aqui é que elas seja mais fáceis de atingir e medir também. Então, alguns exemplos de questionamentos que a gente pode fazer nessa fase são, por exemplo, quais são as etapas concretas do nosso plano. Então, a gente já tem um problema, a gente tem, né, uma solução que a gente gostaria de atacar, mas quais são as etapas desse plano? Quais pessoas, né, ou quem são as pessoas necessárias aqui para torná-lo realidade? Onde que a gente vai realizar as atividades, né? Por que que isso agrega valor à nossa estratégia de longo prazo? Por que que a gente deve priorizar esta meta em vez de outras? Então, e a gente também precisa mensurar isso. Então, é importante medir o progresso da aplicação dessa solução. Então, para você saber o seu desempenho e saber se você está seguindo o caminho correto ou se você precisa recalcular a rota, é importante que você mensure isso. Então, quais dados são necessários, né? Onde que esses dados eles vão ser armazenados? Como que vocês vão fazer para acessá-los? Se os dados eles são confiáveis, são comprováveis? Quais são os marcos realistas do projeto para acompanhar o progresso do projeto e da sua implementação? O quanto é suficiente, o quanto não é suficiente de dados para eu fazer essa mensuração? Como saber quando a nossa meta ela foi atingida? Então, são perguntas que respondidas a gente consegue mensurar aqui o progresso do projeto. E saber se ele é atingível. Então,
planejar metas realistas com base em recursos disponíveis. Alguns questionamentos que podem ser feitos nessa fase são, por exemplo, quais são as etapas necessárias para atingir essa meta? Quanto controle direto a gente tem, por exemplo, sobre as condições necessárias para atingir essa meta? Ela é uma meta de fato realista? Né? O que nos leva a pensar que essa meta ela é atingível? Né? Quais são os fatores externos e internos que podem nos impedir de atingir essa meta? Então, voltando naquele exemplo de exportações para a União Europeia, quais fatores externos, por exemplo, me impedem hoje de aumentar o meu alcance e meu acesso ao mercado? Então, são algumas das perguntas que a gente pode responder aqui para entender se o objetivo, né, do projeto, da ideia, ele é atingível. Agora, olhando para a ideia e se perguntando, se questionando se ela é uma ideia relevante, se ela de fato ataca um problema, né? Você tem que definir, então, as metas completamente fora de alcance. Se você definir essas metas fora de alcance, a sua equipe ela não terá motivação aqui para, né, se superar ou para aplicar ou buscar a implementação dessa ideia. Então, é importante se questionar por que vocês estão tentando atingir essa meta agora. Então, olhando para o que vocês têm hoje de ideia, de projeto, né, de solução que vocês querem melhorar, ou processo que vocês querem adequar para o mercado europeu, é importante se questionar, então, por que vocês estão tentando atingir essa meta agora, por que não tentaram atingi-la antes, quais são as pessoas necessárias para atingir essa meta, como que ela contribuirá aqui para a estratégia da empresa no longo prazo, qual que é o retorno disso sobre o investimento. Então, são perguntas aqui importantes que sejam feitas para entender se a gente está atacando de fato um problema, se ele é um problema relevante, então, se para o meu público-alvo ele faz diferença, se ele tem um retorno financeiro no longo prazo. Então, aqui são algumas das perguntas que podem ser feitas. Né, e definir o tempo desse projeto. Então, é extremamente importante traçar um cronograma para as metas. Então, uma meta temporal, ela consiste em pontos de início e fim, ou ela tem alguns marcos agendados. Então, olhando aqui para a solução, é possível atingir uma meta aqui no prazo estabelecido? Qual que é o prazo máximo ou tempo mínimo necessário para que a gente possa atingir essa meta? Quais são os possíveis obstáculos ou fatores temporais que podem atrasar o progresso? Então, sei lá, não sei, eu dependo de uma legislação que ainda vai ser aprovada, então quanto tempo isso vai levar? Ou eu preciso tirar uma certificação que eu ainda não tenho, quanto tempo isso vai demandar? Então, quando e como a gente avalia o progresso, né? Então, por onde que a gente faz isso? O que a gente faz se houver imprevistos no meio do processo? São umas das questões, alguns dos questionamentos que a gente faz quando a gente está definindo então as metas SMART. E seguindo para a prática, porque é super importante a gente aplicar aqui todos os conceitos que a gente viu, eu estou trazendo um case da Natura. Então, acredito que todos aqui conhecem a Natura. A Natura ela começou com uma PME, então a primeira loja dela foi aqui no estado de São Paulo, e eles começaram com o próprio empreendedor, então, criando ali os primeiros produtos. Mas já em 1982 eles se lançaram ao mercado, então eles se internacionalizaram. E a partir dessa internacionalização começaram a surgir aqui alguns pontos de atenção. Então, lá em 1982, a Natura ela se lançou no mercado internacional, começando pelo Chile, né, por meio de um distribuidor terceirizado. Já em 1988, ela repetiu o processo na Bolívia e 6 anos depois na Argentina e Peru. Então, em 1996, né, depois de depois de se internacionalizar para esses 4 países, ela já tinha mais de 9.500 consultores vendendo os produtos Natura. E em 2005, ela entendeu que fazia sentido ela entrar em um novo mercado, o mercado francês, inaugurando ali a sua primeira loja. Só que quando ela entrou nesse novo mercado, ela percebeu que existia outras diferenças culturais e outras barreiras que ela não teve nos países aqui próximos. Então, ela fez uma reestruturação em 2016 do modelo de negócio, encerrando a venda direta. Então, ela entrou no mercado francês, né, com o mesmo modelo que ela já implementava aqui na América Latina, que é o de venda direta via consultoras.
Mas esse modelo ele não se perpetuou no mercado francês, porque a forma como as pessoas elas interagem com o produto, a forma como elas compram é diferente. Então, eles precisaram fazer uma reestruturação desse modelo de negócios, mudando o foco de venda direta para o foco em lojas próprias, no e-commerce, em varejistas, multimarcas, então, para se adaptar melhor ao mercado local. Então, esse daqui é um case super legal para a gente estudar nessa adequação para o mercado europeu. E aí, olhando para o brainstorming, que foi aquela ferramenta que a gente citou no início, quais foram, né, o que eles precisaram se questionar aqui? Eles tinham um problema que é competir em um novo mercado, um mercado que já é saturado, né? O mercado de cosméticos, né, de perfumes na Europa já é um mercado saturado. Você já tem grandes concorrentes que já estão firmados e há muito tempo ali atacando esse mercado. Então, quais diferenciais eles podem oferecer aqui para o consumidor? Então, eles fizeram um brainstorm. Boa tarde a todos. Boa tarde. Então, eles fizeram um brainstorm aqui das ideias para atacar, entender qual que era o problema principal. Então, desde as anotações das ideias, a apresentação das ideias, o agrupamento dessas ideias, para então, a partir disso, eles terem um problema-chave ali, a causa raiz. Então, e como atacar, né, essa causa. Então, as ideias geradas aqui foram lojas próprias em Paris, uso da biodiversidade amazônica, identidade sustentável como diferencial ou aquisição de marcas locais. Foram algumas das ideias geradas nesse processo. E a partir dessas ideias geradas, então, eles começaram a se questionar, então, por que as vendas deles também estavam aquém do esperado na Europa. Então, a implementação dos 5 porquês. Não, por que o modelo de venda direta não se adapta ao consumidor europeu? Porque o consumidor europeu ele valoriza a experiência em loja. Então, eles começaram a analisar o mercado que eles estavam entrando. Então, por que o consumidor ele valoriza a experiência em loja? Porque existe uma tradição de consumo em perfumarias e lojas especializadas. Existe toda uma cultura, né, de ir até a loja, de você preparar o produto de forma personalizada, porque é uma tradição, né? Porque a credibilidade da marca ela está associada a esse contato físico, à experimentação. Então, é muito comum a gente ir na loja, sentir o cheiro do perfume ou do creme, para depois ter a compra. Então, por que do contato físico, experimentação? Porque grandes marcas globais elas se consolidam nesse padrão de consumo. Então, após esses questionamentos, eles identificaram a causa raiz, que era a necessidade de adaptar o canal de distribuição para se alinhar à cultura local a qual eles estavam entrando. E aí, seguindo, então, a gente segue para a árvore de problemas. Então, eles já tinham um problema central, que era a baixa inserção da Natura na Europa, e isso gerava alguns efeitos. Então, vendas baixas, risco de investimento, imagem global prejudicada, e as principais causas. Então, a partir da árvore de problemas, eles conseguiram identificar que o modelo de venda direta era inadequado para aquele mercado, que existia uma grande concorrência ali já estabelecida naquele mercado e que exigia também existia exigências regulatórias diferentes da que eles estavam acostumados aqui na América Latina. E aí eles seguem então aqui para as metas SMART. Como que eles atacam esse problema, né? O que é preciso ser feito? Então, é preciso ter uma meta específica. Então, o que será feito? Eles queriam abrir uma loja física em Paris. Então, essa aqui foi a primeira meta específica estabelecida. Como que eles medem esse sucesso? Então, o indicador aqui era o indicador de vendas. Então, eles queriam ter 20% de vendas em até 2 anos. E como que eles iriam realizar isso? Então, qual que seria o diferencial? O diferencial seria a sustentabilidade. Então, produtos via produtos naturais e produtos sustentáveis, recicláveis, enfim. E qual que é a relevância desse problema? Então, tem uma importância estratégica para a corporação? Sim, que era consolidar a Natura como uma marca global e sustentável.
em quanto tempo que eles fariam isso, né? Então, eles colocaram uma meta ambiciosa de fazer isso, a execução em até 24 meses. Então, aqui a gente tem um exemplo prático de como uma empresa consegue se adequar, né, seja um processo ou produto, para o mercado diferente daquele que ela está acostumada. E aí eu acho que é super interessante a gente aproveitar o nosso tempo aqui também para fazer um pouquinho, né, ter um pouco da prática. Eu acredito que todos vocês já estão com acesso ao Miro, então eu ia sugerir agora uma atividade mais prática para que todos possam acessar o Miro, para a gente começar a preencher o Miro ali com fazer um pouco da análise do que a Natura fez aqui, né? Um brainstorm de ideias inicial. Então, eu sei que alguns de vocês já têm ali uma dor que quer atacar, ou tem uma ideia de um processo que quer melhorar, mas a ideia aqui é que a gente olhe para essa ideia, né, para essa ideia inicial, para esse processo, e a gente valide ele. Então, será que eu estou de fato atacando uma dor? Quem que é meu público-alvo? Será que eu estou atendendo de fato o meu público-alvo? A ideia é que agora a gente olhe para essas propostas e a gente entenda se de fato elas estão fazendo sentido. Vou pedir para vocês só me confirmarem aqui no chat se vocês receberam os links e se vocês já conseguem acessar. Boa tarde, Indianara. Eu já recebi, tô mexendo lá nos cartõezinhos lá dos cardzinhos, tá legal. Perfeito. Eu não Um estou ponto bem conseguindo. relevante Eu também não para tô. citar para vocês. Eu apertei no meu link e não abriu no Miro. Eu tenho que jogar ele, abrir a plataforma. Como é que funciona isso? Rafael, provavelmente na hora que você clica, o Miro ele vai pedir para você criar uma conta. Aí depois que você cria essa conta, ele libera o seu acesso pro board. Boa. Mas alguém não conseguiu acessar? Ô, Indianara, você estava falando que tinha um ponto importante aí que você ia Isso. comentar. A gente vai disponibilizar para vocês por e-mail, além de todo o material também, um link para agendamento de clínicas de dúvidas. Então, na quarta-feira a gente vai ter o workshop sobre o BMC, né? Então, como estruturar o BMC, o Sistema Business Model Canvas. E a gente está oferecendo aqui algumas clínicas de dúvidas relacionadas a esse workshop e também dúvidas mais gerais relacionadas aos outros conceitos que a gente vai trazer aqui ao longo da semana. E inclusive dúvidas, né, em relação ao mercado europeu, a normas que vocês têm dúvidas, como aplicar, exigências regulatórias. Então, todas essas dúvidas vocês vão poder tirar nessas clínicas. E aí eu vou passar para vocês, então, um link para agendamento dessas clínicas. E é importante que esses agendamentos eles sejam realizados aí ao longo das próximas semanas do mês. Então, vocês vão poder fazer esses agendamentos até o final de outubro. E aí a gente vai ter então alguns encontros aí para solucionar essas questões que não serão abordadas aqui por questões de tempo ao longo dos workshops na semana. Eu vou voltar aqui então minha tela para o Miro para a gente. Eu vou mostrar mais uma vez a ferramenta para vocês. Mas a ideia agora é que, né, não sei se vocês estão sozinhos ou se vocês estão com a equipe de vocês aí, mas que vocês tenham um momento de reflexão. E aí é interessante que vocês vão anotando, né, dentro do Miro, ou inclusive vocês podem fazer isso numa folha de papel e depois a gente sobe aqui por aqui, mas que essas ideias elas sejam todas registradas. Então, essa análise que vocês vão fazer agora sobre a sugestão, o projeto de vocês vocês tenham tudo isso registrado para a gente conseguir validar, né, se de fato essa ideia ela está atacando um problema ou não.
Deixa eu tirar uma dúvida em cima disso daqui que você disse do BMC. No caso do Canvas aqui, depois vai ter também dentro desse link do site, nós vamos poder também dialogar depois, marcar, por exemplo, uma, digamos assim, uma mentoria, alguma coisa curta dentro aqui do Miro, individual? Você diz mentoria para como utilizar o Miro Não, não, ou não, não, BMC específico? sobre o negócio geral. Sim, Ah, tá, sim. beleza, bacana, show. Então, compartilhando aqui com vocês novamente a minha tela. Então, a ideia aqui no brainstorm é que a gente entenda qual que é o problema, né? E por que que a gente deve resolvê-lo agora. Então, quando vocês desenharam, né, para aqueles que já têm uma solução desenhada, ou para aqueles que têm uma ideia que querem tirar do papel, é importante se questionar qual que é o problema que essa solução ou que essa ideia ela resolve agora. Seguindo aqui, né? Qual que é o público que a quem se destina essa solução, essa ideia? Como que vocês vão medir o sucesso disso, então, quais são os principais KPIs, que vão ser atacados aqui. A solução, como que vocês, podem, né, qual que é a solução de fato, né, como que vocês resolvem esse problema. E aqui vocês podem, colocar diversas soluções, então não somente uma. Então, aqui é importante que vocês façam o registro de todas as ideias que, né, surjam ao longo dessa reflexão. Porque depois vocês vão entender se aquela ideia ela está fazendo sentido, né? Se de fato ela está atendendo, né, aquele público. Então, é importante que tudo seja registrado aqui. E é interessante que aqui vocês, né, ao longo dessa sessão de brainstorming, vocês podem ir criando também outros post-its aqui de outras cores, vocês podem fazer anotações e podem colocar aqui pelo lado de fora também, caso vocês entendam que aqui dentro não cabe, mas é importante que seja feito o registro. Então a gente Só vai. Pode adicionando falar. aqui um pouco do que a Indiana estava apresentando. Essa etapa, ela, apesar de ser bem inicial, a gente entende que ela é muito importante porque ela pode influenciar o restante de uma tomada de decisão lá na frente, que depois você descobre que, poxa, talvez a ideia que eu tinha não necessariamente ela está endereçando o problema que eu tenho. Então, muitas vezes a gente estimula o pessoal a exercitar realmente se vale a pena levar a ideia adiante, porque muitas vezes, às vezes como ela trouxe no início, né? A questão é, realmente do DNA do inovador. Nem sempre a gente vai, por a ideia ser nossa, a gente vai fazer um questionamento tão crítico sobre ela. A gente está tão apegado à ideia que aquilo é o modelo ideal a ser seguido que a gente segue, às vezes, na execução de um plano que não necessariamente depois estava endereçando de fato uma dor. Até trazendo casos que a gente já teve na própria Câmara mesmo, a gente já teve projetos que a gente falou, poxa, essa ideia é maravilhosa, vai ser super interessante para os nossos clientes, mas no fim a gente viu que aquilo não estava necessariamente resolvendo uma dor deles, a gente estava criando um modelo vou trazer um exemplo aqui para tangibilizar um pouco para vocês. A gente criou lá atrás uma plataforma de educação corporativa, onde tinha uma série de conteúdos assim de inovação, de sustentabilidade, praticamente uma Netflix ligada ao tema, onde os nossos associados, os nossos parceiros poderiam acessar isso e todos os colaboradores da empresa buscar capacitação. Então a gente pensou, poxa, que ideia maravilhosa, toda a empresa podendo capacitar uma série de funcionários, e no fim a gente avançou com essa ideia e tal, só que quando a gente foi ver,
tinha algumas questões que não necessariamente essa ideia estava fazendo sentido para o nosso público. Tinha uma questão de ter um entendimento claro, por exemplo, como a área de recursos humanos, que eles vão contratar treinamentos específicos de acordo com o que eles precisam ali no plano de competências para os funcionários. Então, poxa, muito legal você ter um cardápio ali de opções, mas às vezes para o plano de desenvolvimento de uma empresa aquilo não faz sentido. Então, entra um pouco na questão de, poxa, uma ideia super interessante, super legal, mas estava endereçando a dor? Não estava. Então, acho que entra muito essa dinâmica de fazer o questionamento dos cinco porquês que a Indianara trouxe, a gente refletir também se para o nosso público o que eu quero fazer tá fazendo sentido. Então, por mais que seja uma etapa inicial, uma etapa importante, pois ela pode poupar lá na frente, às vezes, questão de investimento de recurso, investimento de tempo, que uma PME a gente sabe que é limitado, tem que também ser muito bem direcionado. Então, acho que a ideia aqui também nessa primeira etapa é dar clareza. Falar, poxa, acho que está fazendo sentido essa ideia que eu tenho. Como eu posso solucionar? Aí vocês vão ter uma série de opções. Então, acho que a ideia durante esses 5 dias é que a gente consiga sair com esse plano estruturado e ciente. E muitas vezes uma outra reflexão que às vezes fica e que nem sempre é tão bem visto, mas a gente como inovação entende que faz sentido poxa, eu entrei com uma ideia aqui, eu estou saindo com uma ideia completamente diferente, então, poxa, ótimo, porque às vezes você conseguiu refletir que o caminho é outro. Ou entrei com uma ideia inicial e, olha, eu acho que eu vou desistir dessa ideia, porque eu levantei vários ponto, talvez não pare de pé. Então, acho que isso também é um ponto importante que, às vezes, um resultado negativo após a aceleração, ele é um resultado importante também. Então, queria só fazer essa adição aqui, mas para complementar um pouco enquanto vocês fazem aí o exercício no Miro também. É, eu posso falar um minutinho? Fica à vontade, Lelo. Verdade. Na verdade, é a primeira vez que eu participo de algo assim. Eu tenho algumas soluções e eu estou com dúvida assim o que é mais interessante para a câmera, né? Seria uma solução aonde nós temos uma embalagem que tem rastreabilidade, pegada de carbono menor, ou se seria uma solução onde nós temos uma solução onde a gente faz a descaracterização do compósito, consegue desconstruir um ônibus e utilizar esse material que causa um impacto grande, que é um produto que exigiria um investimento maior. Então, desses dois, eu aplico as duas. A gente tem soluções em painéis solares também. Ou como que eu poderia qualificar isso, né? Ó, não, é a mais rentável e com impacto para a Europa, né? Isso que eu estou tentando encaixar o modelo dentro dessa modelagem que vocês propõem. Obrigado. Legal. Vou dar um pouco minha perspectiva aí, você fique à vontade para dar a sua também. Eu acho que nesse momento é legal você colocar os dois caminhos que você enxerga e ir fazendo o exercício para os dois, porque acho que depois lá na frente, quando a gente começar a fazer um pouco também, a gente vai ter um momento para tanto fazer a parte da árvore de problemas, como também a questão da priorização das ideias. Lá na frente a gente vai ter a resposta, falar, poxa, talvez as duas fazem sentido, mas para o momento atual acho que o ideal é eu seguir por essa, seja às vezes por diferentes aspectos que até você mesmo trouxe, Lelo. Mas a questão de investimento é algo um pouco mais elevado em uma delas. Às vezes a possibilidade de acessar um recurso também não seja tão simples. Então acho que é legal nesse primeiro momento, poxa, vamos trabalhar com essas duas opções. E aí talvez lá no segundo dia, amanhã a gente vai falar, olha, acho que essa ideia aqui é a que está mais redonda para eu levar aí para o restante da aceleração. Mas a gente fica à vontade para também colocar como você imagina aí o caminho. Não, eu acho que esse é o caminho mesmo que o Fernando comentou. É importante que todas as ideias elas sejam colocadas aqui, que elas, né, sejam analisadas. E aí, quando a gente começa a se questionar no porquê,
a gente começa a questionar se esse é o momento ideal para implementar essa ideia, se de fato eu estou atendendo uma dor, se eu tenho recursos para implementar essa ideia, se o mercado ele está favorável para implementar, se eu for buscar com recursos externos. Então, eu tenho investidores que estão buscando por essa solução, né? Eu tenho um mercado que está disposto a pagar por isso. Então, quando a gente começa a se questionar aqui, a gente vai ter uma resposta final, mas nesse primeiro momento é importante que todos sejam listados. Indy, Fernando, se me permite só 2 segundos aqui, 2 centavos do tempo de todos. Mas, Lela, eu sempre procuro entender assim, uma lógica aqui da brincadeira, que agora a gente está no momento de brainstorm, né? Então tem a liberdade de deixar sua mente mais tranquila e livre para acertar, errar, enfim, explorar aí, o que está acontecendo de imediato aí na sua mente. Até porque muitas vezes, onde é o objetivo do exercício, entendi que você tem talvez algumas soluções já preparadas, desenvolvidas ou prontas que sejam, mas talvez seja interessante refletir qual dor, qual problema essas soluções resolvam, porque aí talvez você se conectem mais de fato a alguma estratégia onde que a sua solução venha a ser de fato o remédio para essa dor, tá? E aí as coisas ficam mais fáceis às vezes de construir caminhos, tá? Obrigado, gente. Obrigado aí a todos. Eu estava em dúvida se eu falava ou não, não vi ninguém falando. Eu falei, eu vou querer falar porque eu tinha essas dúvidas mesmo. Mas eu vou lançar as ideias e a gente vai moldando no caminho. Perfeito. Mais alguém com dúvidas? Esse é o momento. Ô, Indianário, eu tinha mandado a mensagem aqui, que é o seguinte, ali onde se você pudesse compartilhar sua tela de novo ali do onboard ali do Miro ali, comecei a preencher, aí ali de baixo, abaixo da expectativa, deixa eu abrir, fica mais fácil. Essa parte ali onde que tá abaixo da expectativa tem o nome, né, do participante, a expectativa tem esses Ah, três, é, tem como visualizar que eu não entendi direito o que seria ali como é o seu template aí, que a gente poderia escrever, só para ter uma ideia. aqui seriam as suas expectativas com a imersão aqui na aceleração. Então, no final dessa aceleração, né, o que que você deseja obter no final? Você já deseja sair com a sua ideia estruturada? Você deseja sair daqui, né, com um plano de negócios prontos? Ou, não sei, você tem a ideia de mudar um processo, melhorar um processo, ou sua expectativa saindo dessa imersão é ter um fácil acesso a parceiros comerciais ou um fácil acesso a investidores. Então, seria nesse sentido, quais são as suas expectativas com essa aceleração? Ah, beleza, obrigado. Não, é porque eu escrevi isso, mas eu escrevi no quadrado mesmo, de vez. Por isso eu falei assim, gente, tá aqui. Eu escrevi, mas eu não estava entendendo esse amarelinho isolado aqui, mas agora eu entendi, tá dentro do. Tá, beleza, obrigado. Já, Nada. já escrevi já. É, é o Walter que está falando. Tenho uma dúvida. As ideias, pode ser uma ideia composta por algumas sub-ideias, vamos dizer assim, ou necessariamente tem que ser uma ideia única, ou trabalhar com 3 ideias e ver qual delas vai escolher. Você pode trabalhar com mais de uma ideia. E Certo. aí ela não precisa ser uma ideia estruturada. Então, você pode tem um desejo que você quer, né, de um produto que você quer implementar, ou de um processo que você quer implementar. Pode ser mais de uma ideia e não necessariamente a ideia central aqui. Ok, É, obrigado. às vezes, como reflexão até, Walter, pode ser que você tenha um desafio específico e você tem várias ideias para esse desafio. Daí a gente pode também pensar em levantar essas várias ideias para esse desafio e a partir dali, em algum momento durante aqui o processo, a gente vai entrar na priorização delas, né? Para aí a gente ir a fundo e estruturar. Então,
Ou pode ser que você tenha vários desafios, só que também não sabe qual é o mais aderente a desenvolver algo em cima dela. Então, as duas também, os dois caminhos servem, tanto para você pensar, às vezes, na perspectiva de um desafio que você tem que resolver, ou na perspectiva de, tá, eu já tenho claro o desafio, mas eu tenho várias ideias de como eu posso solucionar. E aí chegar em qual talvez seja o mais aderente nesse momento também. Ok, tá, obrigado. Acho que é interessante caso, né, alguém já tenha finalizado essa parte de brainstorming e queira também compartilhar um pouquinho das ideias geradas, acho que é legal a gente trazer aqui para a prática. Pessoal, também fiquem tranquilos assim em relação a esse primeira. A gente sabe que vocês estão se familiarizando com o ambiente, talvez tem pontos ali que a gente pede no dentro do exercício que exige uma reflexão, né? Então, acho que o principal hoje é a gente ir provocando vocês para pensar a respeito, tanto que a gente vai ter hoje e amanhã para desenvolver tudo isso. Então, Sim. é, a gente pode ir trabalhando ao longo aí desses 2 dias, que aí no terceiro dia realmente que a gente vai entrar numa parte mais estrutural mesmo, com base na ideia que foi escolhida. Então, assim, por mais que a gente saiba que tem o tempo restrito aqui, às vezes vai falar, poxa, não consegui ainda chegar numa conclusão, vai refletindo, às vezes as ideias vêm depois também. A gente sabe que ideia não vem assim na hora, às vezes você começa a refletir sobre o tema, aí você tá jantando, fala, opa, tive um estralo aqui que agora eu acho que isso faz sentido. Então, também acho que esse espaço que a gente tem dessa imersão é para ajudar vocês a absorverem todo esse conhecimento e realmente externalizar depois com alguma hipótese de desafio, alguma ideia, e aí a gente estruturar. Eu achei bem legal o frameworkzinho, achei interessante. Acho que o que é interessante também a gente comentou mais cedo em relação à questão de autodeclaração, né? Que é a forma como a gente também atesta depois lá para a União Europeia, que a gente está oferecendo isso para as PMEs, muito do que a gente vai construindo, né, durante essa oficina, ela vai servir como base para esse preenchimento depois. Então também é algo que é interessante assim, porque basicamente as respostas elas vão acabar sendo construídas ao longo da semana mesmo. Isso. Inclusive, eu vou mandar aqui no chat para vocês também o link, caso vocês não tenham conseguido escanear o QR Code. Mas eu vou deixar vocês tranquilos que todo esse material também vai ser disponibilizado por e-mail.
Eu estou enviando aqui. Esse primeiro é em relação à autodeclaração sobre projeto. Então, aqui é aquela descrição mais básica sobre o projeto, o que que é o projeto, para quem que ele é direcionado, e posteriormente qual foi a avaliação desse projeto, ou se ele, e se ele tem também, né, a necessidade de financiamento de máquinas, ou investimento em pessoas, na contratação de pessoas. É interessante pontuar essas questões na autodeclaração, porque a gente consegue também, inclusive, talvez pensar em formas de conexões. Então, se você está buscando talvez um investimento privado ou um investimento a fundo perdido, né? Quais conexões a gente consegue viabilizar para vocês? E a outra autodeclaração que eu estou enviando o link é aquela de objetivo específico. Então, essa é um pouco mais geral sobre o projeto, né? É, quais boas práticas foram implementadas ao longo da sua participação com o PMS Go Green, e ao longo aqui da aceleração, se, por exemplo, nessa análise da solução, do problema que está sendo trabalhado, se houve aqui uma boa prática gerada, se vocês conseguiram economizar algum recurso, ou se vocês conseguiram gerar uma economia em alguma área da empresa. Então, é uma autodeclaração super simples também, e rápida de preencher. E aí vocês conseguem ir fazendo o preenchimento aqui ao longo, então, dessa semana. No caso aqui, o que você falou, eu cliquei aqui no chat, ele só abriu são duas declarações que eu só abriu aqui. Ah, você abriu. Deixa eu, É peraí. que eu mandei agora a outra. Ah, tá. Beleza. Agora sim. Obrigado. Eu tenho uma dúvida. Qual o prazo de envio de ambos os formulários? Até a semana que vem, dia 24. Obrigado. Aí, pessoal, como a gente também já está chegando aqui próximo do fim do tempo, né, desse primeiro dia, a gente vai compartilhar com vocês esses materiais, mas aí, Índia, até me corrija se eu estiver errado. O ideal é que a gente tente avançar também, né, até amanhã, pelo menos com o primeiro template, né, para daí depois a gente trabalhar amanhã em cima dos outros. Então, Isso. Eu- Então, vocês podem fazer a edição aí offline e amanhã a ideia é que a gente, né, vai olhar cada template para ver se vocês conseguiram preencher, entender se é necessário talvez uma reunião, né, pontual com cada um, para entender, talvez ajudá-los aí na ideação, olhar um pouquinho para o problema que vocês estão querendo atacar. Então, mas é importante que vocês coloquem aqui, registrem então as dores que vocês estão querendo atacar nesse momento, quais são as principais ideias que vocês tiveram aqui para aceleração, para a gente conseguir fazer essa análise em conjunto amanhã também. Eu gostaria de tirar mais falando sobre brainstorm, mas pensando numa questão de proposta. Por exemplo, se tiver uma solução porque assim, às vezes tem um tipo de aceleração assim que a gente precisa priorizar, digamos, uma feature ali, né? Então, tipo, você identificou ali dentro do seu brainstorm, vamos supor que alguém aí também já mencionou, tem as duas ou três na cabeça, tem Uhum. potencial que acho interessante. Mas aí eu queria saber, no refinamento, é obrigatório só uma ou a gente pode botar ali dentro de uma implementação, dentro desse framework aqui, também implementações? A gente pode trabalhar outras pontas ali de projeto, se tiver dentro do nosso olhar ali de proposta? Ou é só priorizar só uma? Que eu sempre fala assim, só uma, isso que uhum. eu queria entender. Assim, é algo que, dependendo, você pode ter mais de uma. Às vezes elas Tá, vão estar interconectadas, pode fazer isso. sentido. É, é importante, talvez, só analisar
porque às vezes também acontece de eu levantei talvez 6 features ali que são interessantes, mas será que eu consigo endereçar 3? Ou será que é melhor eu focar em uma ou duas no máximo? Então, é um pouco mais também uma reflexão no sentido de pensando que o grupo aqui é de PMEs, os recursos são escassos, então mais também a gente tentar ver na ordem da priorização, às vezes você vai falar, poxa, tem 3 aqui que são essenciais, que eu não consigo escapar. Mas então qual eu começo? Qual tem que ser o meu ponto de partida Sim, aqui? Então daí a gente consegue talvez seguir por essa num primeiro momento na aceleração e as outras duas podem ser complementares, mas não necessariamente é o seu foco. Então, é um pouco show. do exercício também que a gente busca fazer, né? Porque Então, isso que você falou é complementando, importante. A gente já teve desafios assim de startup que está desenvolvendo uma solução para uma indústria e tem várias assim features que pode ser entregue na solução. Mas aí a reflexão muitas vezes é que vai ser mais interessante, que eu vou causar um impacto nesse piloto e talvez vai me ajudar a ter a continuidade com a grande empresa, para daí a gente conseguir, a partir dali, começar outras provas de conceito. Então mas é muito nessa linha. Alguém ia falar, Legal. eu interrompi, eu perdão. só ia comentar que Obrigado. a condução aqui da aceleração vai levar um certo filtro, tá, Edson? E aí talvez eu chegue um momento e você falou, ó, eu aprendi a fazer o exercício, ótimo, você já vai ter lá seu estacionamento de ideias ali, com algumas no bolso, talvez para desenvolver algum momento. Mas nesse filtro aí, conforme você vai vendo, a gente vai entrando numa especificidade, vai chegar um momento que você vai ter que pensar na mão na massa, né? Mas vale o exercício de você já ter outras ideias ali preparadas, é sempre bem-vindo isso, e você vai ter dominado os frameworks aí, essa estrutura, para você trabalhar com outras ideias também. Excelente. Obrigado. Contribuição. Acho que é isso. Boa. Pessoal, boa tarde. Eu perdi o começo, que está com problema técnico. Vocês vão disponibilizar essa apresentação de hoje? Porque eu perdi algumas coisas de detalhe do programa, né? Qual que vai ser o cronograma? Perfeito, João. A gente vai disponibilizar sim. A gente vai disponibilizar tanto o material, né, o PDF quanto a apresentação e provavelmente também uma parte da gravação também será disponibilizada para vocês. Perfeito, obrigado. Bom, pessoal, não sei se vocês têm mais alguma dúvida que vocês gostariam de tirar. Vou falar um pouquinho então do que vão ser os próximos passos para essa semana. Então, como eu comentei, cada dia a gente vai atacar uma parte ali do funil de ideias e no final é que a gente tem ali na sexta-feira, então, a ideia estruturada. Para amanhã, a ideia é que a gente tem, então, aqui já o brainstorming preenchido, né, com essas ideias, com essas potenciais soluções aqui também, que se vocês quiserem colocar ali o problema que vocês estão atacando, é super relevante também. Mas é importante que vocês façam esses registros até amanhã. Então, o horário do nosso encontro amanhã e ao longo dessa semana sempre será a partir das 3. Então, de 1h30 a 2 horas de encontro, tá bom? E a gente vai disponibilizar aquele link para o agendamento das clínicas. Então, aí as clínicas elas vão de 30 minutos a 1 hora de duração, onde vocês vão poder tirar dúvidas mais específicas também. Acho que eu vou ter com a mão levantada. Pode falar, Rafael. É, Indiara, Walter, muito agradecido aí pela essa condução dessa primeiro dia de aceleração. Ficou bem claro na dinâmica qual eu vou pegar firme agora no Miro para conseguir estruturar esse diagrama de blocos, né? Porque apesar de eu ser uma PMS, eu tenho configuração de empresa maior, entende? Então, pela complexidade do tema, eu agradeço e vou tentar botar ela mais simples, mais smart possível,
para a gente conseguir ter eficácia nesse processo. Eu agradeço de saber que tem esse tempo, uma pessoa da nossa equipe que quer participar dessa parte do Miro, ele não veio, então a gente prefere não iniciar errado e iniciar certo, dar um passo atrás e começar a coisa dentro de um foco perfeito. Obrigado em saber que posso contar com outras pessoas do Miro e tirar essa dúvida, que eu posso até amanhã estar complementando, mas não se assustem, não. A gente vai ficar aqui numa madrugada longa buscando ser bem compacto. Muito obrigado pela equipe aí e aceleração. Obrigado, Eu Rafael. tenho uma dúvida que é assim, a questão do compartilhamento das informações que a gente está gerando. É, aqui acho que existe uma heterogeneidade, né, nós não temos uma qualificação, né? Então, às vezes, não sei se o pessoal às vezes até fica um pouco constrangido de apresentar a sua ideia e, de repente, isso está muito aquém do que se espera. Eu gostaria de saber como que vocês é, veem isso, né? A gente pode ficar totalmente à vontade e, de repente, apresentar uma coisa que talvez nem seja alinhada com o que com o que a HK espera, né? Ou a gente tem que se reservar e esperar um momento mais, onde até possamos até estar um pouco mais desenvolvido para apresentar o que a gente esteja gerando. Olha, Walter, fica super tranquilo assim em relação a, às vezes, maturidade da ideia, clareza do conceito. O foco da aceleração aqui é ajudar o desenvolvimento das ideias de vocês. Então, pode ser algo super sofisticado que, sei lá, eu já tenho um produto, eu quero levar ele para o mercado europeu, tenho várias hipóteses, ou pode ser uma melhoria interna mesmo. Poxa, eu quero, às vezes, a passar a adotar uma prática sustentável de economia de energia na minha empresa. Assim, é, a gente sabe que tem diferentes níveis de maturidade, diferentes ideias, e todas são bem-vindas, tá? Então, a gente não vai julgar assim no sentido de, poxa, isso é muito simples. Todas vão ser avaliadas. Então, lá na semana seguinte. Então, por favor, não fique às vezes preocupado se a ideia pode ser mais simples do que outras, porque o principal entregável para a gente é que você consiga sair da aceleração. Poxa, eu estou com a minha ideia estruturada e posso dar o start aqui, tem um mapa do caminho para executar. Então, para a gente, assim, a principal preocupação é que isso ajude vocês no final. Se a ideia é sofisticada, se ela é mais simples, para a gente, independente, assim, é gerar valor aí para vocês no final da semana mesmo. Tá ótimo, agradeço. Bom, acho que é isso, então. Indy, quer fazer o fechamento aí? Fica bom. Perfeito. Mais agradecer a presença de todos. Como o Fernando disse, aqui é um espaço, né, acolhedor. A ideia é que vocês realmente se sintam à vontade para apresentarem as ideias que vocês têm, sem nenhum tipo de julgamento. Então, a ideia é que a gente ajude vocês a estruturarem as ideias de vocês, que ajude vocês a analisarem se vocês estão atendendo ali uma dor, se existe, né, um público para essa ideia. E no final, que vocês saiam daqui com uma ideia estruturada, que vocês consigam buscar, seja, né, se vocês têm esse foco, buscar um investimento, que vocês consigam apresentar, fazer um pitch dessa ideia, né, para um potencial investidor. Então, a ideia é que vocês se sintam à vontade, que esse é o momento de errar, né? Então, não se preocupem se a ideia ela é uma ideia correta ou não. O propósito aqui é que a gente faça essa análise em conjunto. Eu deixei aqui, né, os links no chat das autodeclarações, mas como eu comentei, a gente vai enviar todo esse material por e-mail para vocês. Então, eu vou encerrando por aqui. Qualquer dúvida, podem me mandar mensagem por e-mail. Tenho certeza que todos aqui já têm meu e-mail
né? Eu estou sempre lotando a caixa de vocês com alguns avisos. Aquele número que aparece na minha assinatura de e-mail é um número WhatsApp também, então fiquem à vontade para me chamar ali pelo WhatsApp. E a gente encerra por aqui, então. Desejo para vocês uma ótima tarde. Tchau, tchau, boa Obrigado, tarde. até mais. Obrigada, Obrigado, boa pessoal. tarde. Até amanhã. Boa Boa tarde, tarde, pessoal. tchau, tchau. Obrigado, boa tarde. Tchau, tchau, gente.